Amados, mais uma vez vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Falo da minha alegria de poder estar na casa do Senhor, prestando-lhe um culto de adoração. A gente faz isso todo domingo, mas parece que tem dia que é especial. E eu sinto Jesus aqui. Aleluia. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Sua vinda hoje aqui representa algo de muito especial aos olhos do Senhor. Algumas pessoas aqui não tinham planos de estar aqui hoje, mas Jesus lhe trouxe, porque tem um propósito nesta noite para você. No outro lugar você não saberia, mas Jesus está aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, pela confiança de nos permitir hoje trazer esta contribuição nesse culto tão solene e tão especial. Sem delongas, vamos ao texto que nós lemos. Eu quero convidar a igreja, todos presentes, a esta reflexão. Nós estamos diante de um texto com um teor histórico muito forte, porque se refere a dias históricos reais vividos, onde Jesus estava em pleno desenvolvimento do seu ministério, e cada olhar, cada fala, cada instante que Jesus vivia, se movia, representava coisas extraordinárias. E a gente pode ver isso nos pequenos detalhes que a revelação do Evangelho nos dá. Aquele que quer conhecer Jesus deve ler os Evangelhos. E uma vez lendo os Evangelhos, descobrirá que aquele Jesus histórico é o Messias, o Filho de Deus. E que em cada instante desta fase, deste tempo, da revelação do Filho de Deus encarnado, traz lições extraordinárias. E esse texto diz exatamente essas coisas. Primeira coisa que a gente deve entender aqui é que Jesus, por estar no corpo, ele estava dentro do tempo. Jesus estava no tempo. Ele é Deus, mas a encarnação deu a ele essa prerrogativa de trabalhar dentro do tempo, pois estava num corpo. E a gente não sabe dizer exatamente em que altura do seu ministério esses fatos aqui revelados no texto se encaixam. A gente não pode dizer com precisão. Mas há um espírito urgente aqui nesse texto. Desde o capítulo 18 e no capítulo 19, há um espírito de urgência aqui. Pois, por exemplo, no capítulo 18, a partir do verso 35, fala que Jesus chegou perto de Jericó e estava ali um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ele ouviu o barulho da multidão e, sem saber do que se tratava, perguntou a alguém: o que é que está acontecendo? Verso 37 diz: e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Por favor, diga comigo: passava. Ora, se ele passava, então ele não estava estático, ele passava. A gente pode pressupor que se ele passava, não tinha intenção de ficar, mas ele passava. E se a gente vai para o capítulo 19, está escrito assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A gente precisa discernir o tempo e o espírito do nosso tempo.
Porque tem muita gente que não está respondendo, e é preciso responder no tempo de Jesus, porque Jesus está passando. Tem muita gente que se senta nos gabinetes de pastorais para buscar conselho ou para dizer alguma coisa, nos consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos, e traz seu material de adoecimento e na grande maioria das vezes sai culpando todo mundo pelas suas dificuldades. Mas Jesus está passando. Jesus está passando. E Jesus passou na vida dessas pessoas diversas vezes. E não houve uma resposta. E quando a gente não responde no tempo de Deus para a vida da gente, a gente começa a acumular problemas e dificuldades e ficamos inaptos para lidar com a mecânica do existir. Mas Jesus está passando. Jesus está passando. E você precisa ser inteligente. E você precisa responder. A gente precisa discernir que não há culpa em ninguém. Eu preciso responder, porque Jesus está passando. Jesus está passando. Porque senão a gente vai achar que Jesus só passa para o outro, mas ele passa para mim também. Eu quero dizer a você que Jesus passa para você também, está passando hoje aqui. Voltando ao capítulo 18, diz que o cego, quando ouviu que Jesus ia passando, ele entendeu. Era cego, mas ele não era besta, muito inteligente. Ele vai passando, ele está passando. Então o cego discerniu que ele precisava responder com urgência. Então, quando ele ouviu falar essa expressão que Jesus estava passando, levantou-se num salto e começou a gritar, sem saber exatamente em que direção gritar, mas ele começou a gritar, porque entendeu que aquela seria a última passagem de Jesus pela cidade de Jericó. E se ele está passando, é o meu momento. Levantou-se e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse assim: cala a boca, porque tem grito que incomoda, é ou não? Tem grito que incomoda, tem clamor que incomoda, e se não incomodar, tem algum problema. Todo clamor, toda busca angustiante, mas legítima, incomoda. Se você quiser gritar por Jesus aqui, você pode gritar, porque Ele está passando e Ele vai lhe ouvir. E o seu grito não vai incomodar hoje aqui, porque aqui estão os buscantes e aqueles que também sabem gritar por Jesus. Quem é que sabe clamar por Jesus aqui? Quem já passou por esse momento aqui? Pronto. Você está em casa, pode gritar, pode clamar. Mas só que incomodou alguém, e alguém disse assim: cala a boca. Ele não vai te ouvir. Como se alguém tivesse a condição de eleger pelos seus próprios valores quem Jesus vai ouvir e quem Jesus não vai ouvir. Quem é o homem para dizer quem Jesus deve ou não deve ouvir? Ele ouve a todos, desde que a dor seja legítima, a angústia tenha o seu lugar de veracidade. Jesus está aqui e vai ouvir o teu clamor. Porque alguém disse assim: cala a boca. É fácil ir dizer isso, porque a dor não era dela, né? Eu acho que o cego disse assim: é fácil para você mandar eu me calar. O cego aqui sou eu. Você consegue ver. A dor é minha e não é sua. Para você é fácil mandar eu me calar. Aí o cego, em vez de calar, aumentou ainda mais o volume, o pitoco do rádio. Porque a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Isso é uma capacidade, um poder psicológico, emocional, um controle. Isso é um coração muito decidido do que quer. Saiba que quando você tem uma demanda e apresenta ela diante
diante de Deus e se posiciona em relação a isso, isso será testado se teu coração está decidido ou não. E aquele cego disse: você pode dizer para mim o que você quiser, mas eu sei que a cegueira é minha, a dor é minha, e ele está bem ali, e eu vou gritar e ele vai me ouvir. Aí Jesus parou a multidão e disse assim: manda chamar ele. Manda chamar ele. Eu creio na ironia do Evangelho. Está cheio aqui nos textos. Que é possível que Jesus tenha chamado aquele mesmo que mandou o cego se calar. Ele disse: vai chamar ele. E assim o cego foi curado, quando alguém teve que levá-lo à presença de Jesus. Obrigado. Ouviu o meu clamor. Que queres que eu te faça? O cego disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse assim: vê, todas as barreiras que existiam, você já superou e chegou até aqui. Pronto, vê, a tua fé te salvou. O cego deixou de ser cego, e quando abriram os seus olhos, a primeira imagem que ele viu diante dele foi o rosto gostoso, sorridente, elegante, simpático de Jesus de Nazaré, que abriu um sorriso para ele. Aleluia. Mas Jesus ia, fez aquilo, foi embora, e a Bíblia diz que o cego, porque nada mais adequado, o cego que agora não era mais cego, foi seguindo Jesus. Nada mais adequado do que receber a bênção e seguir o abençoador. Não é? Isso aqui não é esse tipo de evangelho que tem por aí, de fisiologismo, de bênção, coisas temporais, fisiológicas, materiais, essa coisa barata que se oferece assim, fazendo do evangelho mercadoria. E eu louvo a Deus pela fala do pastor Roberto na hora do ofertório. Entregar é importante, mas você tem que ser dele. Quem é de Jesus aqui? Por isso que você não pode reter, porque você é dele, e tudo que chegar até você também é dele. Você não pode reter. Se você insistir em ficar com uma coisa que Deus não lhe deu, Ele tirará de você uma coisa que Ele lhe deu. Quem entendeu, diga amém. E entrou em Jericó, capítulo 19, e ia passando. O mesmo espírito de urgência estava ali. Ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este homem era chefe dos publicanos e era rico. A igreja sabe, mas para quem não sabe, a gente traz a informação. Publicanos eram pessoas elegidas pelo governo romano. Na maioria das vezes, essas pessoas eram eleitas a partir ou dentre os povos dominados, para que servisse de coletor de impostos. E na grande maioria das vezes eram eleitas pessoas dentre os povos dominados para colher os impostos romanos, porque essa pessoa conhecia a cultura, conhecia o jeito de ganhar dinheiro, de esconder dinheiro, de guardar dinheiro, e a forma a cultural como as pessoas lidavam com o dinheiro. Portanto, essas pessoas eram elegidas ali, e esse homem, Zaqueu, ele foi levantado para esta função. Era uma função bem paga, e também era uma função que dava ao indivíduo uma notoriedade social muito grande, um poder de infiltração social muito grande. E era alguém que começou a coletar os impostos e fazer o seu trabalho e ganhar o seu salário, e começou ali a ter notoriedade, mostrar competência e a bater as suas metas de coleta de impostos. E nessa prática ele tinha que ser truculento, ele tinha que ser alguém que fizesse esse trabalho com força, com energia, porque quem cobra não pode ter uma fala mansa.
Quem vai cobrar impostos tem que ter um posicionamento duro, rígido, e este homem fazia o seu trabalho com competência. Na maioria das vezes, esses coletores de impostos, eles se enriqueciam muito rápido. Além do salário que era bom, esses homens também tinham a oportunidade de lidar com grandes somas de valores, e a grande maioria deles era corrupta. E este homem passou a ter respeito e ascendeu ao posto de chefe dos publicanos. Aí vem uma ressalva: e era rico. Só que era judeu. Então ele gozava de um status social e financeiro extraordinário. Mas ele não tinha circulação entre os seus patrícios. Os judeus estigmatizavam os publicanos e diziam que eles eram pecadores, traidores, indignos, infiéis, traidores da lei, traidores de Moisés. Eram pessoas que conspiravam contra o seu próprio povo. E aí então, como os judeus não conseguiam desvencilhar as questões políticas da questão religiosa, então Zaqueu terminou sendo marcado, estigmatizado como um homem pecador, quanto mais indigno, e ele vivia fora do convívio da religião judaica e do seu povo, os judeus. Mas tinha um segredo aqui. É que o verso 3 diz assim: ele procurava ver quem era Jesus. E tudo muda quando a gente começa a procurar ver quem é Jesus. Ele queria averiguar. Ele queria saber quem era Jesus. Em 1989, a minha vida mudou quando eu fui procurar ver quem era Jesus. No meio da multidão, num culto ao ar livre, na Praça Antônio Vitalino, eu estava ali tentando ver quem era Jesus. Minha mãe tinha dito algumas coisas, eu ouvia muitas coisas. Eu tinha tido uma experiência incipiente na minha infância, primeira infância, segunda infância, adolescência, mas que eu fiquei atravessado e marcado por muitas ideias cristãs, de forma que eu era um produto dessas ideias e dos conceitos cristãos que estavam comigo, mas o coração ainda não havia se aberto de verdade. Eu ainda não conhecia quem era Jesus de verdade. E se aqui tem alguém encharcado de ideias e de conceitos cristãos, mas sente, se percebe que há uma falta, há um hiato, há uma lacuna, eu quero dizer que hoje é o dia de você saber de verdade quem é Jesus, porque Ele está passando hoje aqui. Zaqueu disse: ele está passando, eu quero ver quem é ele. E eu, quando leio isso aqui, eu tenho uma pena dele, cara. Porque a multidão era grande. Aonde Jesus estava, as pessoas vinham de todas as partes, com as intenções as mais diversas. Mas aonde Jesus estava, a multidão se alvoroçava. Era muita gente perto, era muita gente querendo tocar. Era difícil. Eu louvo a Deus por esse tempo, porque Jesus, a gente não precisa de multidão. Aonde você estiver ali, aí agora. Onde você estiver sozinho, do seu jeito, do seu jeitinho, do seu modo. Se o teu coração se abrir e você dizer: Jesus, se revele para mim, eu quero te conhecer. Jesus, eu abro o meu coração hoje. Não há multidão. A multidão hoje representa talvez ideias, filosofias, conceitos religiosos. Signifique talvez traumas vividos dentro do próprio universo religioso. Porque talvez você um dia já pertenceu a alguma igreja e a sua experiência foi traumática. Talvez em um tempo, na convivência com alguém que não lhe entendeu, que não lhe valorizou, ou você não foi maduro o suficiente. Eu não sei por que é que você está atravessado ou de quê, mas eu quero dizer a você: quando o coração se abre de verdade,
Quando a alma diz e se assume diante de Deus e diz assim: Senhor, que eu não quero ouvir falar, eu quero saber e experimentar de fato quem é você. Jesus virá como está hoje aqui. Porque ele procurava ver quem era Jesus, a multidão era grande e ele... Porque ali no meio da multidão, Zaqueu não tinha valor social. Porque na hora de você ir procurar Jesus, isso não tem valor nenhum. Dinheiro era rico, mas estava ali, ó. E Jesus sabia que ele estava nos pulinhos lá atrás. Eu tenho pena de Zaqueu. Agora pergunte por quê. Eu já estive no meio da multidão assim, procurando alguém. É difícil. É muito difícil. E você está rindo porque você não tem meu tamanho. Já pensou você entrar no ônibus e o seu rosto só dá embaixo do braço dos outros? É difícil, homem. É difícil. Alguém se mexeu, o cotovelo já vai no teu rosto. Tem que estar assim direto. É difícil. E eu entendo, e eu tenho um dó desse homem. Procurando ver quem era. A intenção legítima, mas o método não funcionava. Na vida, é preciso ver que movimento você está fazendo. É preciso averiguar. Vai te levar a quê? Está funcionando? Está dando certo? É a direção de Deus para a tua vida? E o tempo passando. Só que Jesus ia. Você já pensou você seguir uma multidão pulando? Porque Jesus estava passando. E a multidão com Jesus. E Jesus passando. Tem hora que Jesus fala assim com a gente, né? Dá teus pulos aí. Dá teus pulos. Eu estou te vendo, estou te vendo. Zaqueu parou e começou a se perceber. O que eu estou fazendo? Que método estranho, não está funcionando. E Zaqueu era um homem de estratégia. Ele não chegou a este posto aqui em vão. Ele era chefe dos publicanos. Era um homem inteligente. Esse povo pequeno assim é uma coisa séria. Era um homem inteligente. Olha eu puxando a sardinha. Também, né? Sovaco e tudo, mais cotovelo. Tem que ter alguma coisa boa, né? Era um homem inteligente e não estava usando o que Deus lhe deu. Tem gente aqui que não está usando o que Deus lhe deu. E fazendo um movimento na vida inútil. Perdendo tempo, repetindo a mesma história, um ciclo vicioso que se repete, e você é culpado e o único culpado, porque você está fazendo do mesmo jeito. Está na hora de mudar, assim diz o Senhor. Esta é noite de mudar o método, esta é a noite de você rever e se perceber, porque não está dando certo, e Jesus quer que dê certo. Parou, opa, peraí, não está dando certo. Aí se afastou um pouco e a multidão andando naquela velocidade, porque às vezes a gente acha que tudo tem que parar para a gente. Tem que parar, não para não, Jesus estava passando. E toda essa elaboração de Zaqueu estava acontecendo neste passar. Porque o tempo não para, ninguém espera ninguém, é preciso ser ágil, é preciso pensar, é preciso usar o que Deus lhe deu. As coisas estão acontecendo diante de você e você está aí se vitimizando, repetindo as coisas, e Jesus lhe chamou hoje aqui para dizer assim: do jeito que você está fazendo, não está dando certo, o tempo está passando e eu tenho pressa, eu estou passando. Eu quero trabalhar, eu quero realizar na tua vida o meu projeto. Louvado seja o nome de Jesus. Ele parou porque é necessário parar, rever, analisar, porque analisar nos outros é fácil, tem que analisar em você. Analisar
analisar o que vem de lá para cá é uma coisa, mas o que vem daqui para lá, é preciso ver. Esta dinâmica da vida, é preciso considerar também que a gente está ali como um agente ativo. Parou e disse, espera aí, não está dando certo. Aí se afastou um pouco e percebeu ao seu redor a geografia. Você entende? Você tem que parar, levantar os olhos e perceber, Senhor, me mostre qual é o fluxo, para onde está indo, qual é o caminho, me mostre, aonde o Senhor quer, para onde está indo este fluxo, como eu posso me posicionar em relação a este fluxo que não para, porque ele está passando e não para. Aí quando parou para analisar, descobriu. Aí lá no interior se diz assim, atalhou. Aí ele levantou assim, eu vou atalhar, né? Atalhar, né? Mas se fosse aqui no interior, eu diria assim, eu vou atalhar. E saiu atalhando. Fez um estudo assim do lugar, o curso, a direção da multidão, de Jesus que seguia a multidão, porque às vezes tem gente confundindo, vai seguir a multidão, mas não é para seguir a multidão, é para seguir a quem a multidão está seguindo. Cuidado com isso. E Jesus estava ali conduzindo, e ele precisava discernir e entender o fluxo. E aí então ele vai, se adianta, porque nem todo adianto está adiantado. Ele se adiantou para se colocar. Tem gente atrasada, tem gente lá atrás, e Jesus está dando oxigênio hoje na sua vida espiritual, dizendo, vai para frente, sai deste lugar, para de repetir este método, adiante-se, porque eu tenho um fluxo lá na frente. Aí ele entende, e corre, e atalha, e olha aí agora. Porque às vezes a gente se move sem ter a metodologia totalmente clara e minuciosamente diante da gente. Porque a gente vive num tempo em que muita gente fala muito de projeto, né? Tem que ter um projeto, a gente quer as coisas milimetricamente calculadas, a gente quer que tudo esteja ali previsto. Mas tem hora que Deus diz assim, te move, a gente diz assim, para onde? Aí ele dá a gente uma referência. Se você está sem referência hoje aqui, eu quero lhe dizer, a palavra de Deus, você está longe dela. Ela é referência. Como criar filhos, como cultivar casamentos, aleluia, como administrar dinheiro, aqui está tudo aqui, é ou não? Como vencer limitações interiores, como se perceber, está tudo aqui. Tem muita gente perdendo a bênção porque não lê a palavra de Deus. Aí ele se adianta, aí sem saber exatamente o que ia fazer. Quando chega no caminho onde ele supõe, porque o texto diz assim, porque ele fica ali e diz assim, porque Jesus ia passar por ali. Quem disse isso a ele? Um estudo analítico, lógico, daquele movimento, daquela geografia, deu a ele a percepção clara de que se ele se posicionasse ali, naquele tempo, Jesus ia passar exatamente por ali. Como explicar isso? Aí ele diz assim, mas não resolve, porque eu continuo pequeno, me adiantei, corri, mas e agora? Calma, a direção de Deus às vezes ela é dada para a gente paulatinamente. Aí ele olha de lado e tem um pé de figueira, brava, dava figo, mas não servia para nada, embotado, seco, sem poder de venda, de consumo, de nada, não servia para nada, mas agora era útil, era ou não era? Na beira do caminho, nasceu um pé de figueira. Eu não acredito que alguém tenha plantado aquele pé de figueira brava propositadamente. Ninguém vai investir numa plantação de figueira brava.
isso não dá dinheiro, isso não dá resultado econômico. Ninguém plantou aquele pé de figueira brava, foi Deus quem plantou ali para este dia, para a necessidade de Zaqueu. Quando ele olhou aquele pé que cresceu no meio, na beira do caminho, e depois jogou um galho assim, ó, sobre o caminho. Jogou assim, cabe direitinho. Aí que coisa, ele vem por aqui, esse pé de figueira, esse galho que se lança aqui, eu não vou incomodar ninguém, vou ficar quietinho, minha intenção é só ver quem é ele, eu não quero ver mais que ninguém na multidão, ninguém mais interessa a não ser ele, eu vou ficar aqui, eu vou vê-lo, ele vai passar e a minha curiosidade está satisfeita. Mas Deus tinha muito mais para Zaqueu. Subiu no pé de figueira brava, sabe? Deve ter tido alguns arranhões, supostamente. Dificuldade para subir, porque se tratava de um homem já de meia idade aproximadamente. E se lançou naquele galho que estava sobre o caminho e ficou ali no meio das folhas. E é fácil esconder um homem pequeno, eu sei disso. E ele se escondeu ali no meio daqueles galhos e ficou ali. E Jesus ia passando. Aí já vem a multidão, Jesus no meio. E ninguém se percebeu do que estava acontecendo, porque às vezes a gente parece que vive num mundo paralelo. Tem hora na vida da gente que tem tanta coisa acontecendo e as pessoas vivem assim, como se a gente, ou na vida da gente, não estivessem acontecendo esses episódios marcantes. Mas não importa que nesse micro-universo que é o teu mundo, Jesus está passando aí, haverá mudança, Ele se interessa, Ele está passando e marcou o tempo. E quando Jesus veio, ficou bem perto daquele galho, onde era possível Zaqueu ver quem era Jesus ali, porque ele era diferente no espírito, no ar, no olhar, diferente na graça, diferente na espiritualidade, ele era diferente, era perceptível. E Zaqueu, quando viu, ficou olhando, e Jesus estava ali no meio da multidão, atendendo um outro. De repente, embaixo do galho, Jesus parou e fez assim. Aí todo mundo também. Jesus vai chamar a atenção de alguém para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Alguém que não te dá valor vai passar a dar, porque Jesus vai começar a perceber que Deus está olhando para tu, está olhando para a tua vida. Porque ninguém via Zaqueu. Fez todos aqueles pulos, correu, fez tanta coisa, ninguém viu. Aí quando Jesus olha, aí todo mundo também. Aí Zaqueu parece que queria sumir. Ai meu Deus, ele está olhando para mim. Está olhando para mim. Aí Jesus olhou para ele e disse com essa intimidade divina, quase que mal educada, porque não tinham sido apresentados, mas falava com um tom incisivo, chamando pelo nome, e dizendo assim: Zaqueu, oh meu Deus, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa, desce depressa. Todo mundo olhou, gente, está vendo um homem ali? Sim, eu estou vendo um homem ali, eu sei quem é, conheço o nome dele, conheço a história dele, vocês não estão vendo, mas ele está ali, eu coloquei ele neste camarote, para que vocês saibam que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Olha ele ali me buscando, olha ele entre as folhagens me buscando, olha como ele está ansioso, ele está olhando para mim e eu estou olhando para ele. Desce depressa. Você entende o espírito de urgência? E ele ia passando. Capítulo 18. Aí depois capítulo 19. E ele ia aí depois ele diz assim: desce de urgência. Hoje me convém. Veja, o que para Deus é conveniente e muitas vezes para a gente não é. Porque conveniência fala de um valor ético, fala de um valor estético, fala de um valor espiritual dentro desse contexto. É conveniente
É necessário que você desça daí com esta pressa, porque eu quero pousar na tua casa. Quero pousar. Eu não quero passar mais, eu já passei demais, agora eu quero pousar. Eu tenho planos, olha aqui, eu tenho planos para você. E eu vou jantar na tua casa, vou conversar, bater um papo. Eu quero ver, quero que você veja, quero que você experimente. E que aquilo que era teoria se torne prática, aquilo que era só um pensamento, uma ideia, seja averiguado na experiência. Eu vou entrar na tua casa. Mas Zaqueu desce depressa sem dizer uma palavra. E agora Zaqueu, sem dizer nada, o coração, ele vai para minha casa. Ele vai para minha casa. E todo mundo sem entender nada. Esse publicano aí, esse ladrão, esse pecador aí, está conduzindo a multidão. Agora que negócio é esse aí? E Jesus vai com Zaqueu, leve, tranquilo. Quando chega na casa de Zaqueu, só entra Jesus, Zaqueu e algumas pessoas que Jesus elege e entram na casa. E o texto não diz exatamente o teor de toda a conversa, mas diz que Jesus entrou ali. E quando Jesus entra, mudanças acontecem. Quando Jesus entra, a vida muda, o clima muda, a temperatura muda, os ânimos, o coração se acalma, os sentidos chegam, a paz se instala, porque Jesus entrou ali. Claro que a multidão ficou do lado de fora dizendo: olha esse Jesus aí, como é que ele entra para ser hóspede de um homem pecador? Mas não importa o que estão dizendo lá fora, o importante é que Jesus entrou na casa e acabou-se. Lá fora fica qualquer coisa, mas a grande graça, a grande maravilha é que Jesus entrou na casa e Zaqueu está ali jantando com Jesus. E a Bíblia diz que depois de terem jantado, Zaqueu se levanta. Ele fala pouco, mas agora o coração cheio se levanta e diz: Senhor, eu quero falar. E Jesus diz: fale, Zaqueu. E ele diz assim: Senhor, eu resolvo, é coisa minha, estou constrangido diante de tudo que ouvi hoje aqui e do que o Senhor fez na minha vida. O Senhor, quando entrou aqui, não pediu o livro caixa, o Senhor não pediu um relatório financeiro, o Senhor não pediu o fluxo do que entra e do que sai. O Senhor não ligou para essas coisas, mas eu decido de mim mesmo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho sido infiel, desleal com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Hoje. Veja que você percebe de novo: hoje. Por favor, a igreja diga comigo: hoje. Hoje. Por que adiar este encontro tão gostoso? Por que adiar ser feliz? Por que deixar para amanhã algo tão especial que Deus preparou para você hoje? Ele disse a Zaqueu: hoje me convém. E depois disse assim: hoje veio salvação. Portanto, aqui nesta noite também, tão especial quanto foi aquele dia em que Jesus estava ali passando, pois sua presença histórica e física, ela não tem mais poder do que a sua presença hoje aqui, pelo Espírito Santo que nos é dado. Louvado seja o Senhor. Ele te convida hoje. Hoje me convém entrar na tua casa. A primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus e conhecer de fato quem é Jesus de Nazaré e experimentar a delícia de uma vida de comunhão com Deus, de saber que seus pecados foram perdoados, que sua vida está segura em Deus por Cristo Jesus. Levante-se do seu lugar, vem aqui à frente. Hoje convém entrar na tua casa.
Hoje, e chamar sua atenção. Hoje, para mim, eu preciso. Está vindo aqui um casal. Hoje, não há garantias amanhã, mas hoje, amanhã é uma incógnita, mas hoje me convém pousar na tua casa. Amanhã é uma possibilidade, mas é riscos. Hoje diz o Senhor, eu quero entrar na tua casa, mudar a tua vida, tirar essa tristeza, tirar essa depressão, essa angústia inexplicável, essa incapacidade de ser feliz por si só, de atender os palpites, as angústias do teu coração. Hoje o Senhor, Ele quer ser real na história da tua vida. Hoje diz o Senhor, me convém pousar na tua casa. Aleluia. A IADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abreu Lima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Herotildes Lopes, no Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier, nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena. Na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes. No Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana. E também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida. No Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas. Em Portugal, com os missionários Antônio Vessosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a IADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Mund e Aldeci Mund, e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderet. E em Moçambique, na porção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós, da IADALP, temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo, através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos. O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.